Pessoal, mais um Café da Tarde com TF. Passou de 2 horas, já vira Café da Tarde com TF. A imagem tá meio assim, opa. Agora sim, o foco voltou. Mais um Café da Tarde com TF. Vamos falar sobre alguns temas a respeito do Botafogo de Futebol Regatas. O primeiro, muita gente perguntando, TF, Tiquinho, quando o Tiquinho volta? Somente contra a equipe do Atlético Mineiro, depois da data FIFA, ou tem possibilidades dele voltar contra o Flamengo? Então, meus amigos, não tem como você cravar que o Tiquinho voltará contra a equipe da Gávea. Mas até mesmo pela recuperação do jogador, ela estar sendo bem interessante, não é descartada a possibilidade do camisa 9, pelo menos ali, começar na próxima semana, fazer um trabalho um pouco mais de campo. E quem sabe, se ele estiver bem, né, em relação à sua recuperação, estiver se sentindo bem, pode talvez voltar contra o rubro-negro na última partida antes ali da pausa para a data FIFA, né? O campeonato ficará parado por 2 semanas e ali depois o Tiquinho, se sentir uma dorzinha, alguma coisa, tem um tempo para se recuperar. Porém, internamente, todos estão avaliando que o jogador tem tido uma recuperação bem interessante. Aquele prazo de 5 semanas pode ser um pouco diminuído. E agora tem uma boa notícia, né? A partida contra o Atlético Mineiro não será no pasto do Mineirão. A equipe mineira, jogo posterior ao do Flamengo e posterior à data FIFA. O jogo contra a equipe mineira será no novo estádio, na Arena da equipe mineira lá em Belo Horizonte. E isso é muito bom, né? Já que nós teremos um jogo em um estádio muito melhor, no estádio com gramado novo. Então o Tiquinho não sofrerá as consequências de novo de atuar num pasto como o do Mineirão. O Atlético vai poder já jogar nesse final de semana, se eu não me engano, já na sua nova casa. Acho que nesse final de semana ou no outro, não sei bem, mas a informação é essa. O Atlético já vai poder jogar no seu estádio. Claro que vai ser uma pressão, estádio novo, diferente do Mineirão, né? Mas, pelo menos o Tiquinho, se não voltar contra o Flamengo, se voltar apenas contra o Atlético Mineiro, não será naquele gramado que o tirou de atividade por quase 30 dias. Torcer que tudo dê certo nessa recuperação do Tiquinho, que ele possa voltar a vestir a nossa camisa. Você vai clicar agora aqui no QR Code ou vai apontar teu celular aqui embaixo para fazer o quê? O cadastro lá na estrela. É muito simples. Se você clicar aqui no QR Code, você vai cair na área de cadastro. Se você clicar aqui, vai cair lá no meu Instagram e no Instagram na bio. Esse linkzinho aqui que tá marcado ali para vocês, é só clicarem e fazerem o cadastro. Gente, não custa nada, o cadastro é grátis. Ali depois, claro, vocês poderão se divertir lá na estrela, claro, com muita responsabilidade. Mas façam o cadastro, vocês não sabem como ajudam o canal do TF. Façam o cadastro. E que vai passar de 10 mil visualizações. Se pelo menos 50 pessoas, 100 pessoas fizerem um cadastro aqui em cada vídeo, vocês ajudam demais. E o Maracanã será fechado segundo o consórcio do estádio. Vou abrir aqui aspas para a nota do Complexo Maracanã. Parada técnica no Maracanã. O Complexo Maracanã informa que o estádio sofrerá uma parada técnica nos próximos dias para a recuperação do gramado. Até o momento, 55 jogos foram realizados, o que faz o Maracanã o estádio mais utilizado do Brasil, seguido de longe pelo Independência, com 15 a menos. Como é de conhecimento de todos, os estádios europeus recebem em média 30 jogos por temporada, considerando-se que nessa época do ano no Brasil, fatores climáticos, como a menor intensidade de luz e temperatura mais baixas, temperatura tá tão baixa não, interferem na estrutura geral do campo de jogo. Mesmo assim, o estádio foi utilizado 2 vezes nesse último final de semana, com intervalo de menos de 15 horas entre as 2 partidas realizadas. Uma delas, o confronto Vasco e Atlético Mineiro, no último domingo, 20 de agosto, após decisão judicial. Diante disso, tendo em vista que os danos causados não podem ser recuperados sem uma paralisação, após o dia 26/8/2023, promoveremos a interrupção das atividades no estádio para viabilizar a plena recuperação do gramado. O período em que o Maracanã ficará sem atividades será informado em breve, após a realização de 2 partidas já agendadas, quando serão feitas as verificações e avaliações necessárias para a elaboração do planejamento das etapas de trabalho. Pegando aqui o Maracanã, os jogos da dupla Fla-Flu, o Fluminense joga na quinta-feira pela Copa Libertadores da América, né? E o Flamengo jogará no final de semana contra a equipe do Internacional. Depois disso, o único time que terá jogo no Maracanã será o Fluminense. O Fluminense jogará contra a equipe do Fortaleza no dia 3 de setembro. Seria a última partida da equipe das Laranjeiras, anteriormente à parada
para a data FIFA. O Vasco terá 2 jogos consecutivos fora de casa. Pegando a tabela do Campeonato Nacional, apenas uma partida teoricamente não seria jogada no Maracanã antes da data FIFA, né? Que é o jogo entre Fluminense e Fortaleza. Mas notícias preliminares, até mesmo que eu já pude ver aqui em Volta Redonda, que a equipe tricolor está tentando trazer esse jogo aqui para o Raulino de Oliveira. Os outros jogos, se o Maracanã realmente ficar parado 2 semanas, né, ficaria parado 3 semanas, né, uma semana, né, anteriormente ao jogo do Fluminense, mais 2 semanas após a data FIFA. Seriam 3 semanas de paralisação total do estádio para a recuperação do gramado. Pelo calendário, não vejo a necessidade do estádio ele não voltar após a paralisação da data FIFA. Pelo menos usando a lógica, né? Não sei se vai demorar 3 semanas, 4 semanas para uma melhoria geral do gramado. Aí vem a grande pergunta. Se o Maracanã não estiver pronto para estas 2 partidas, vale a pena ou não alugar o estádio para Flamengo, Fluminense e Vasco? O Vasco tem São Januário, mas São Januário está interditado devido aos problemas que aconteceram em relação à partida do Cruz Maltino. Então, inicialmente, você não teria esse estádio podendo ser utilizado no Rio de Janeiro, mas está tendo ali uma correria. A Ferg, inclusive, está tentando ali ajustes para que o Vasco consiga seu estádio. Mas se você tiver a data da parada para a data FIFA, aí, consequentemente, os próximos jogos, o Vasco já teríamos um jogo no dia 16 de setembro, que seria Fluminense e Vasco, e no dia 13, a partida entre Flamengo e Atlético Paranaense, que seria o primeiro jogo posterior à data FIFA. O Flamengo voltaria a jogar um pouco antes, né? O Flamengo jogaria no dia 13 de setembro, às 21h30, contra a equipe do Atlético Paranaense no Maracanã. Então esse seria teoricamente o jogo após a data FIFA. É o primeiro jogo no Maracanã. E vocês alugariam o estádio para Flamengo e Fluminense? Eu vou ser um pouco dirigente amador aqui. Para o Fluminense eu não alugaria não. Até mesmo pelas palavras do Mário Bittencourt, que foi muito arrogante em relação ao estádio do Botafogo. Falando do gramado, etc, etc, etc. Ele não teve uma humildade em relação ao nosso estádio, fez declarações bem estranhas, né? Para não dizer um pouco além. Para o Flamengo, o John Textor tem um excelente relacionamento com o Rodolfo Landim. Como não vai jogar antes do jogo contra a gente aqui no Rio de Janeiro, então eles não teriam um ganho técnico, né, em ter uma partida anterior no nosso estádio, para eles terem uma adaptação ao nosso gramado. Como o Textor tem um bom relacionamento com o Rodolfo Landim, eu não duvidaria que o Botafogo pudesse alugar o estádio para o Flamengo. E para o Vasco, existe também um bom relacionamento, porém, pegando as datas aqui, eu não vejo necessidade do estádio Newton Santos ser alugado para nenhuma equipe carioca. Pegando as 3 semanas, paralisação, que nós teremos um jogo só antes da data FIFA, que será a partida entre Fluminense e Fortaleza, que já deve vir para a Volta Redonda. Após a paralisação, os jogos deverão ser no Maracanã, tanto Flamengo e Atlético Paranaense, e também Fluminense e Vasco da Gama, esse também no Maracanã. Uma partida no dia 13, outra no dia 16. Mas comentem aqui. Vocês alugariam o estádio para Flamengo, para Fluminense ou para Vasco? Alugariam só para o Flamengo? Alugariam só para o Vasco? Alugariam só para o Fluminense? Ou não alugariam o nosso tapetinho? Falem aqui embaixo, tamo juntos. Mais tarde estarei de volta com o nosso Noite Alvinegra. Valeu e fui. Beijo, tchau, tchau.